Hoje me aconteceram coisas chatas, coisas ruins e coisas boas. E agora eu estou aqui me balançando e lembrando das coisas boas. Surpresas, pequenas surpresas mesmo que a gente não espera e que levam a gente para uma viagem muito prazerosa. Por isso eu estou aqui com esse bebezinho que é o guardião do meu passado, guardião da minha memória. Me balançando com doces lembranças, porque elas também fazem parte do que a gente é. Elas foram construídas, vividas pela gente. Então é muito bom que de vez em quando a gente revisite lembranças boas. Morar lá não. Morar nas lembranças é algo que causa dor e um certo atraso, né? Porque faz com que a gente não aprecie o que no momento é positivo. Mas as viagens não. As viagens ao passado, elas são relaxantes. Não é preciso nem que os fatos tenham ocorrido com a gente. Só saber que eles pertenceram a um tempo, a um ano, a uma época. E essa época está muito bem caracterizada porque tinha seus costumes, tinha seu modo de agir, tinha seu modo de se comunicar, enfim, tudo que caracteriza uma época. E a gente lembrar dessa época já é gostoso demais. E é a isso que eu estou me dedicando no momento e vim aqui compartilhar com vocês. Pois é, minha gente. O meu guardião do passado está aqui comigo porque eu fiz uma pequena viagem hoje ao passado, assim, espontaneamente, por isso que foi surpresa, né? Eu não esperava por isso. Hoje eu recebi um livro. Eu já disse para vocês, né, que eu gosto de comprar livros de sebo, porque eu recebo esses livrinhos estragadinhos, mas eu fico imaginando quais as pessoas que já folhearam, já leram esse livro, por quantas mãos eles passaram, por quantos anos consecutivos eles fizeram parte da vida de alguém, de várias pessoas, enfim. Mas o fato é que não é desse livro que eu quero falar. É porque eu recebi um brinde também de um livro. E claro, eu não esperava, não é? De vez em quando eu compro livros, o sebo me manda algum outro livro de brinde. E hoje eu recebi esse, Casos de Amor, Marisa Raja Gabaglia. Logo que eu peguei o livro, eu lembrei dessa repórter da década de 70. E eu lembrei também do corte de cabelo dela, eu lembrei do modelo dessa roupa que era bastante usado nessa década. E aí pronto, aí por si só já começou a viagem. Aí eu achei muito gostoso. Então eu digo, olha, eu vou ler porque eu tenho certeza que alguma coisa eu hei de tirar desse livro. Comecei a leitura e de fato, minha gente, o que eu gostei, o que eu tô gostando, né? Porque eu só apenas comecei. O que eu tô gostando é que esse é um livro de 1975, quer dizer, 1975, eu lembrei imediatamente como foi a minha década de 70, os costumes, as curiosidades, mas não deixa de hoje, que nós estamos em 2025, 1975 ser já um ano muito velho, muito antigo, cujos costumes hoje em dia só estão na memória ou na literatura. Os costumes já mudaram totalmente. E a gente, de tanto ver esses costumes atuais, a gente se perdeu
dos costumes do passado. Então foi isso que eu gostei mais, no modo de falar, nas lembranças, tudo isso, olha, era como se eu estivesse de fato fazendo uma viagem maravilhosa. Aí eu pensei, eu vou ler pelo menos um desses casos aqui para o meu pessoal, para poder, quem viveu nessa época, 1975, também recordar um pouquinho. E o primeiro contozinho que é tratado aqui no livro é o seguinte: uma carta de amor. Ó, basta o título, pessoal. Uma carta de amor. Existe mais carta hoje em dia? Não. Isso era mesmo coisa do passado. Isso era coisa mesmo dos românticos de uma determinada época em que escreviam com muito prazer. Era uma época sem internet. Então, eles escreviam e ficavam ansiosos esperando o carteiro trazer a resposta. Enfim, todo mundo que viveu a época das cartas de amor sabe o quão elas foram importantes para a gente. Então, vamos lá. Você me pede uma carta de amor. É difícil que ela não seja banal, ou que não seja triste, ou que não seja lúcida. Preferia dizer, te gosto, simplesmente. Você faz cara de tristinho e pede mais. Te amo pelo que você é, mas também pelo que eu sou quando estou com você. Te amo, não somente pelo que você fez de você, como pelo que você está fazendo de mim. Te amo pela descoberta que você fez da melhor parte de mim mesma. E também por você ter entrado no meu coração e ignorado os caprichos, as fraquezas, as limitações, as fantasias, ter trazido à luz um mundo de coisas lindas que eu mesma ignorava. Te amo por você ter entrado no meu corpo e me delimitado de norte a sul, de este a oeste e ter feito meus sentidos vibrarem como uma orquestra. Eu te amo e cada dia é como se fosse uma vida inteira. Eu te amo pelas 1000 vidas que você me dá. Te amo, sei lá, porque às vezes você me faz sentir-me criança e porque você fez por mim mais do que qualquer criatura faria para que eu fosse boa e qualquer destino para que eu fosse feliz. E tudo isso simplesmente sendo você. Te amo com uma ternura inadequada e te quero com exclusividade, com desprendimento, com desespero e com paz. E amo o menino que há em você e o homem. Amo sua posse, ela vem devagarinho como o mar e me sinto uma praia pacificada. Amo até que doidice o seu desamor. Esse esfacelamento que cada ausência tua fez de mim. Essas ausências estão com você, são pedaços de mim calçados em ti como feridas. Cada limite do teu corpo, meu amor, tem um caco de mim e eu tenho ciúmes desses cacos. Eram a minha intimidade, minha virgindade. Nós, meu amor, sou eu. Você é o que eu rio, o que eu choro, cada gota de água que bebo. Te amo, meu amor, por aquele botequim que a gente sentava e eu vendo tuas mãos, aquelas mãos fortes de que eu conheço todos os detalhes. Te amo pelos nossos risos nervosos, pela cicatriz dos teus beijos no meu corpo, por aquele abraço de surpresa pelas costas, o cheiro na nuca que não era cheiro, era carinho, carinho demais da conta. Lembra daquela noite? Foram tantas, né? Aquela do sofá que eu tava com medo que acabasse, que você não viesse no dia seguinte, que você me deixasse. Você jurava que não, mas isso acontece, bobo. A gente se deixou e você pede carta de amor, assim de bobeira, não é? Ou porque naquela noite eu quis fazer de você uma massa, uma forma, uma pedra, um cais, uma cruz e me pregar nela com você.
Amor tem dessas coisas. A gente vai se dando e acaba esquecendo do choro, da mágoa, das esperas, dos ressentimentos. Fica tudo uma coisa só, poderosa, massacrante, indestrutível. Fica aquilo queimando dentro da gente, ardendo como um fogo que não se apaga mais. Te amo e te perdoo. Os cacos, as cicatrizes, aquela dor tão grande de te perder. Deixar isso pra lá. Valeu a fissura que hoje eu sou. Uma fissura só. Valeu, amor, por tudo que eu te quis e você não soube. Sobretudo por isso. Gente, isso é lindo. Gente, isso é bem anos 70, não resta dúvida. Que a gente, se desmanchava de amor, mas com palavras bonitas, com classe, com seriedade, sentimento assim mesmo, em todos os poros saindo, mas sempre com respeito, sempre assim comedido, sem a vulgaridade, sem o excesso, e sentia o amor dentro da gente, borbulhando, esquentando e reverberando em palavras que alimentavam mais ainda esse amor. E ainda quando ele chegava ao final, ainda assim a gente saía dele com dignidade, a gente saía dele e ficava com boas recordações. Não existia o desleixo, não existia o bizarro, não existia a grosseria, porque ela não se misturava com as grandes histórias de amor. E as histórias de amor, elas têm que ser assim, pujantes, elas têm que ser assim, participativas, elas têm que ter um coro, uma plateia, porque ela também é arte, não é apenas um romancinho. A gente amava desse jeito, por isso que essas histórias ficaram na memória da gente. Elas não eram vulgares, elas não eram escrachadas, elas eram histórias de amor. Muitas venceram o tempo, muitas se materializaram em famílias, se transformaram em filhos, mas mesmo assim, as que se transformaram ou as que não se transformaram, elas sofreram uma modificação ao longo do tempo, porque a gente sabe que não resiste, não é, minha gente? O cotidiano faz com que as relações, elas se modifiquem, elas deixem de ser aquilo que um dia elas foram, essa pujança toda que a gente acabou de ver, quando o amor estava invadindo a gente, tanto é que a gente pensava que era o outro, que era tão maravilhoso daquele jeito, mas nada, isso era uma pegadinha da natureza. Nós é que tínhamos a capacidade de sentir as coisas assim em excesso, em turbilhão. O outro, o que ele fazia, o talento dele era de despertar isso que era nosso, essa nossa capacidade de amar de forma tão intensa, tão ardorosa. Mas aí a gente pensava que era o outro, não é? E absorvia isso. Mas a gente sabe que a natureza, ela não persiste sempre nessa mesma linha, né? E o tempo e o cotidiano faz com que as coisas esfriem da forma que eram, e elas se estabeleçam de uma outra forma, na forma de segurança, na forma de grande amizade, na forma de parceria, mas a gente sempre se recorda desse primeiro impacto, que geralmente ele coincide com a adolescência, essa época de grande transformação, em que a libido desperta a gente para o entendimento da cara metade, vamos dizer assim, para o desejo da cara metade, não é? Há quem diga que a natureza só faz isso para garantir a procriação, porque se apaixonando a pessoa procria e aí a preservação da vida está garantida. Mas enfim, a gente não é ser apenas biológico, a gente também é um ser emocional, a gente é um ser psicológico e tantas outras coisas. Então, a gente vive
de forma, com sentimentos diferentes, com experiências diferentes, embora se aperceba apenas como um. E aí, minha gente, eu gostei muito desse livrinho que eu recebi, justamente porque ele caracteriza muito bem uma época em que eu vivi. Eu também fui uma adolescente de cartas de amor. E falando em cartas de amor, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu lembrei logo e fui atrás do baúzinho da minha mãe, que eu fiquei com ele. Olha, minha gente, com cartas que o meu pai escrevia para ela. Cartinhas já, o papelzinho já todo amarelinho, e ela guardou aqui como se fosse, na verdade era, o grande tesouro da vida dela, o verdadeiro tesouro. E eu ainda tenho o baúzinho e as cartas de amor que eu guardei com todo carinho, e porque eu sei o quanto esse baúzinho era importante para ela. E aí tô com o meu meninozinho, que é o guardião do meu passado, guardião da minha memória, que ele fica sempre ali junto do meu depósito de fotografias. E pensei em trazer hoje aqui para vocês isso que aconteceu de eu ter recebido esse livro hoje de brinde. Gostei, adorei o brinde e adorei ter feito essa viagem ao passado. Aí eu vim para cá pensar nesse passado com o meu meninozinho, com o guardião dessa memória, e desejo a vocês que também pensem um pouquinho de coisas gostosas que aconteceram já no passado de vocês. Se viveram a década de 70, se viveram o momento das grandes cartas de amor, que vale a pena recordar isso. A gente tinha tanto afeto a dar, a gente tinha tanta emoção a sentir, a gente tinha tanta vida para espalhar por esse mundo que vale a pena a gente recordar. Tchau, minha gente, até uma outra oportunidade. Aí eu vou voltar um pouquinho às minhas reflexões. Tchau!